Meus amigos, eu quero comentar com vocês aqui o artigo do Demetrio Magnoli, Trump, dois discursos incríveis, publicado no jornal o Globo uns dias atrás. Eu vou botar o link para vocês aqui. É tão importante isso, porque é uma confusão enorme de nomes e de conceitos que está obnubilando a mente aí dos esquerdistas e liberalóides de modo geral. Então eu vou pontuar aqui para poder ser até didático, tentando explicar o que está acontecendo. Vamos ler o artigo. Vamos lá. A ascensão de Donald Trump assinala uma inflexão na ordem mundial. Na sequência da anexação russa da Crimeia e do Brexit, a decisão britânica de deixar a União Europeia, o crescimento dos partidos ultranacionalistas da Europa e a brusca mudança do rumo dos Estados Unidos revelam a tendência de desglobalização. Isso está certo. Agora, o problema da Crimeia não tem nada a ver com o que está acontecendo no meio aqui. Depois eu vou voltar ao tema. Paralelamente, um efeito Trump dissolve a coerência interna de dois discursos concorrentes, o liberal e o esquerdista. O terremoto que abala a gramática das ideologias é tão destruidor e talvez mais duradouro que o furacão geopolítico em curso. Por que a Crimeia não tem nada a ver com o Brexit e com o efeito Trump? Porque a Crimeia é o seguinte, uma vez eu escrevi e li aqui para vocês que geografia é destino. A Crimeia está na fronteira da Rússia, é parte integrante da Rússia desde sempre. Seu acesso ao Mediterrâneo é por ali. Então não tem como o Ocidente querer fazer um enclave anti-russo na fronteira deles. Não vai, a Rússia não ia deixar. Isso veio muito antes dos acontecimentos de agora. Eu não sei porque que o Demetrio enfiou tudo nesse negócio, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele continua, abrindo aspas. Não mais renderemos esse país e seu povo à falsa canção do globalismo. Fecha aspas, clamou Trump há quase um ano no seu primeiro discurso de campanha consagrado à política externa. Um círculo ultranacionalista dá as cartas no governo Trump. O inimigo definido por essa corrente é uma certa elite globalista, que seria responsável por um suposto declínio americano. O combate a ela implica a desmontagem da ordem econômica aberta criada pelos Estados Unidos no pós-guerras e reforçada no pós-guerra mundial. Guerra Fria, desculpe. O antiliberalismo é, portanto, um traço distintivo do trumpismo. Liberais e esquerdistas precisam se dar conta com esse fenômeno. Então, veja só. O que essa gente da esquerda e dos liberais de esquerda estão fazendo é confundir duas coisas importantes. Uma das bases do liberalismo econômico é a abertura ao comércio mundial. Em nenhum momento se está se negando essa tese. O que está se dizendo é que, a partir dessa abstração, que vem lá do Ricardo e de Adam Smith, houve uma verdadeira tentativa de destruir o Estado Nacional, basicamente em função dessa abstração. Em outras palavras, ter uma economia com bases justas não significa negar o axioma do liberalismo. Eles estão fazendo essa confusão de propósito para dizer o seguinte, olha, Donald Trump é um antiliberal. E que, na verdade, não é. É um cara que está propondo o Estado mínimo. É um cara que está propondo... Estado mínimo, não. Então, redução do Estado. Vamos ser mais exatos no termo. Redução do Estado, redução da regulação e, ao mesmo tempo, fortalecimento militar e da economia dentro do território. Isso é importante porque os que estão engajados no globalismo, essa gente não queria discutir o assunto, percebe-se claramente, o Demetrio é um deles, porque isso ficava sendo discutido nas panelinhas conspiratórias da ONU e dos governos engajados nisso, e foi essa gente que fortaleceu a China, né? Quer dizer, com base nisso, permitiram que a China tomasse a indústria mundial, não só aquela que estava em território americano, mas a que estava em território brasileiro, em território da Europa, e por aí afora. E é contra isso que essa gente está se erguendo. Quer dizer, os dois eixos principais dos globalistas é a destruição dos Estados Nacionais e a destruição da moral cristã. Foi precisamente esses dois eixos que levou a eleição, o que levaram à eleição do Trump, e que levou ao Brexit.
e que vai levar a direita ao poder nos demais países europeus em breve. E provavelmente no Brasil vamos ter repercussão muito forte também. Acabou a vida boa da esquerda, né? Mas vamos voltar aqui. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: a política econômica do Trump não se opõe ao liberalismo enquanto tal nesse aspecto. Ela se opõe a um certo liberalismo que ignora as bases que foram feitas para destruir a supremacia da economia americana. Não é possível permitir que a China pratique o câmbio que queira para fazer a sua política mercantilista, não é? E ao fazer isso, todos perdem, só a China ganha. Acabou essa brincadeira. Quer dizer, é preciso ter uma economia de troca justa. Troca justa significa dizer o seguinte: se a China tem superávit comercial, o seu câmbio tem que ser apreciado. Não faz sentido a China ter sucessivos superávites por décadas e décadas e décadas. E seu câmbio está sempre depreciado. Tem a mão de gato nessa história aí. Isso é a injustiça patrocinando o processo de troca. Isso está errado. Né? Isso que levou ao desemprego de massa, levou à desindustrialização, a todas essas percalços que a gente viu que antecederam o fenômeno do Donald Trump. Vamos voltar ao texto. A resistência a Trump entre liberais, isto é, conservadores. Eu adorei esse ato falho aqui do Demétrio, porque ele identifica liberais como conservadores. É liberal ou é conservador? O problema é que para o movimento esquerdista, do qual o Demétrio é um dos expoentes na mídia, para ele, todo mundo que não é esquerda é conservador, inclusive os liberais. Acontece que o liberalismo nos Estados Unidos, ao longo do tempo, o léxico mudou o sentido e é basicamente definido como esquerdista nos Estados Unidos. Se alguém era liberal, é esquerdista. Então, é muito engraçado a gente ver isso aqui, porque os liberais, por exemplo, da Europa não são liberals. Mesmo os do Brasil não são, tirando os anarcocapitalistas, né? Então a gente vê aqui que a confusão de palavras, de termos, de categorias é brutal, mesmo na cabeça de um cara que devia ser o professor desse negócio. Ele tropeça. Então, os liberais, isto é, conservadores, aqui, mais do que nunca, fica evidente o seguinte, que o liberalismo é, na verdade, uma reação aos jacobinos. Quer dizer, é uma tentativa dentro da Revolução de fazer uma ordem. E é por isso que a esquerda chama os liberais de conservadores, que não são. Definitivamente não são. Mas vamos voltar. Há resistências a Trump entre os liberais, isto é, conservadores. Pá! Americanos. Contudo, a maioria do establishment republicano e mesmo vozes tradicionais do movimento liberal-conservador adaptam-se à realidade do trumpismo. Ora, quem não é idiota, quem é patriota, quem sabe o que está acontecendo, não pode deixar de apoiar Donald Trump. Ou você quer apoiar a destruição do Estado americano? Ou a formação de um governo mundial, como a Europa avançou até nesse negócio? Quem diabos quer na Europa ser governado desde Bruxelas? Os ingleses já disseram não, os franceses vão no mesmo caminho. Acabou a brincadeira, né? Vamos lá. No Brasil, seitas liberais bastante insignificantes, mas muito ativas. Atenção, quem são as seitas liberais? É claro que não se refere ao PSDB do coração dele, nem ao PT, né? As seitas liberais são intelectuais que tentam mostrar o absurdo que é deixar o Estado ficar do tamanho que está, que precisa reduzir, que precisa organizar, que isso empobrece, que isso gera casta, que isso gera privilégios inaceitáveis, isso gera injustiças. Quer dizer, o que se construiu no Brasil, isso é uma montoeira de impropriedades, né? Então está aqui. Seitas liberais bastante insignificantes. Por que são insignificantes? Porque, eu brinquei, todo economista liberal teria que aceitar o convite para ir para o poder. Mas muitas ativas na internet transitam rumo ao campo gravitacional trumpiano. Quem vai para o rumo gravitacional trumpiano é quem tem uma integridade moral e uma integridade científica, né? Vê o real. Uns e outros camuflam sua adesão ao antiliberalismo, já não é antiliberalismo, é anticomércio injusto, que é uma outra coisa. Já falei disso e vou voltar. Por meio do ataque à elite globalista. A elite globalista é uma realidade.
O seu Magnoli sabe, ele próprio é um soldado desse cara, é assalariado dele, recebe dinheiro, pila, dos Soros, desses caras que financiam o Globo, onde ele trabalha, financiam Folha de São Paulo, financiam todos os meios de comunicação engajados na ordem mundial. Né? Então são assalariados desses caras. Por isso que ele fala a elite globalista, entre aspas, a elite globalista é uma realidade sociológica e política. O Partido Democrático, os veículos de imprensa, as universidades, os partidos de centro-esquerda da Europa, ele podia ter falado do Grupo Bilderberg, mais uma peca de coisa, né? Descrita pateticamente como um povo esquerdizante. Não é meramente um povo esquerdizante, é um povo que quer destruir o Estado Nacional e o cristianismo. Ponto. Só querem essas duas coisinhas. Vamos lá. Os liberais conservadores que aderam ao governo Trump jogam seus princípios numa lixeira instalada em frente à Casa Branca. Por que ele disse isso? Porque eles tiraram a venda dos olhos, tiraram a trava do olho. Eles enxergaram que, por conta desse negócio, foram destruir a economia americana dentro do seu potencial. Né? Não faz sentido o que foi feito com a China. A China, de repente, tomou o mercado norte-americano de assalto, como tomou o mercado brasileiro. Eu vi o que aconteceu no Brasil também. Não é? Tudo sob o patrocínio dessa elite mundial. Fizeram da China um instrumento de quebra da economia. É claro que essas pessoas defendem os princípios, mas os princípios têm que ser defendidos dentro da coisa do real. O que a China patrocina é uma concorrência desleal, é um antiliberalismo, sim. Tem nada a ver defender o liberalismo para defender as práticas predatórias mercantilistas da China. Oh, meu Deus! É contra isso que o povo americano se levantou e elegeu Trump. E é isso que no Brasil vai acontecer também. Né? Converte-se em defensora do protecionismo econômico e das políticas identitárias nativistas. Né? Dizer que colocar tramelas contra a prática desleal da China e de outros países é fazer protecionismo econômico, isso não corresponde ao real, isso é fazer uma defesa. Na verdade, o que a China está fazendo é uma guerra econômica no sentido mais exato, é geopolítica no sentido mais preciso da expressão. E é preciso confrontar a guerra. Né? Não adianta querer usar princípios para combater certas realidades, tem que combater. Quer dizer, todo mundo é a favor da vida, ninguém quer que mate ninguém. Mas quando se vai para a guerra, meu amigo, o negócio é matar o inimigo antes que ele te mate. É o que está acontecendo aqui. E o fato de você ser a favor da vida não significa que você vai recusar a guerra. Você aceita a guerra e aceita os termos da guerra. E tem que vencer. Eu acho que os americanos estão nessa para vencer, como sempre. Né? Curva-se ao conceito nacionalista de American First, que atribui ao governo a prerrogativa de moldar a economia, inclusive premiar ou punir empresas específicas. Moldar a economia. O que o Trump está fazendo de prática é basicamente uma coisa: reduzir o Estado. É isso que ele está fazendo. Reduzir a regulação. Reduzir a tributação. Sabe? E estimular as empresas a investirem lá e dizer assim: olha, vocês têm uma planta aqui nos Estados Unidos. Se vocês se mudarem para o México ou para a China para vender para o mercado americano, esqueçam. Vai ter barreira protecionista. Isso não é barreira protecionista, isso é defesa. Isso é defesa. Isso é legítimo, isso deve ser feito, isso precisa ser feito. Né? Mas aqui eles confundem tudo. Aí o conceito abstrato fica lá como um benchmark, isso que é usado basicamente como discurso. Né? No mesmo passo, torna-se cúmplice da parceria com Vladimir Putin e com os partidos da direita antiliberal da Europa. Os partidos antiliberais da Europa, eles existem desde sempre. Eles estão pegando o caldo de cultura e tem mais. Você vê, o discurso da Marine Le Pen mudou bastante em relação ao pai. Né? Então, o fato é o seguinte: a França, por exemplo, pega o caso da França. A França é controlada pelas esquerdas desde 1938. Foi um dos fatores determinantes para perder a guerra para Hitler. Foram resgatados pelos americanos, diga-se de passagem. Né? Só que o governo faliu. Todo mundo sabe que a França está falida. Todo mundo sabe que, de uma hora para outra, num belo dia, a gente vai ler nos jornais que a França faliu. Porque aquele modelo deles lá em cima de uma social-democracia radicalizada, comunizada mesmo, não tem futuro, não tem nem presente. Né? O negócio está apodrecido, esclerosado. E os partidos de direita estão justamente se organizando para evitar um mal maior. Se eu fosse francês,
Eu votaria no mais ortodoxo dos direitistas lá, exatamente para poder combater as loucuras da esquerda, né? Em busca de um pretexto, esses adesistas, quer dizer, essa parceria Vladimir Putin, extrema-direita, isso é nonsense, não tem elementos para dizer um negócio desse, não há elementos disso. Ele estava variando aí porque o Trump sugeriu, durante a campanha eleitoral, que o inimigo não era Putin, e de fato não é. O inimigo não é a Rússia. É só ver o que aconteceu lá no Iraque agora, o que aconteceu na Síria. O inimigo é a China. O inimigo que emergiu visível é a China, não tem dúvida. Quer dizer, faz muito mais sentido você voltar as energias para combater a China em todos os campos da guerra, seja a guerra econômica, seja no equipamento militar mais sofisticado, seja na presença militar na Ásia, qualquer que seja, é preciso combater a China. E, de certa maneira, o Putin fez na Síria o que teria sido o papel da Europa se fosse outros tempos, né? Mas é assim, as coisas mudaram bastante. Em busca de um pretexto, esses adesistas agarram-se às promessas trumpianas de desregulação, redução de impostos, corte de gastos sociais para estimular. Sabe? O Trump está fazendo isso. Não é promessa, não, isso é realidade. Realida por eles, a doutrina liberal não é uma ferramenta de incremento de produtividade. Aqui já ele faz assim. Ele fechou aqui uma parede, vai para o outro aqui. Aí está trabalhando com outro conceito de liberalismo. Não o liberalismo de esquerdista, agora aqui é o liberalismo clássico, ou seja, regulando a economia. Não é ferramenta de incremento de produtividade e de preservação das liberdades, mas um ariete contra o estado do bem-estar social e suas redes de proteção. Na verdade, eu misturo as coisas exatamente por quê? Porque realmente o alvo é destruir o estado de bem-estar social e a rede de proteção social, que é a proteção social, porque cria uma casta de beneficiários contra a maioria. Está errado, não é? Isso não tem nada a ver com o liberalismo. O liberalismo jamais proporia essa rede de proteção social nem estado de bem-estar social. Ao contrário. Não é? Então, dizer que a doutrina liberal não é uma ferramenta contra é mentira. A doutrina liberal, na origem, você lê Bastiat, você lê Smith, você lê Scar, essa gente, o liberalismo se fez legítimo e venceu como no mundo das ideias, porque enfrentou o Estado gigante, o Estado mercantilista, e venceu no plano das ideias, e depois venceu no plano da ação política. Né? Agora, tentar invocar uma certa doutrina liberal para não querer destruir o Estado de bem-estar social é um absurdo. Ao contrário, o liberalismo existe, sempre existiu, sempre vai existir para destruir essas formas coletivistas que tomam o Estado de vez em quando. Trump adquiriu o hábito de elogiar Bernie Sanders, o candidato esquerdista que desafiou Hillary Clinton nas primárias democratas. Sanders, em campanha, a economia, abre aspas, a economia crescentemente globalizada, estabelecida e mantida pela elite econômica mundial, está debilitando os povos em todos os lugares. Precisamos rejeitar absolutamente nossas políticas de livre comércio, substituí-lo por comércio justo. O Sanders pode ser um esquerdista, mas não é um jacu, não é um burro, e nem é membro do Petit Comitê que controla os globalistas. Logo, falou certo. O fato de você ser esquerdista não significa que você seja automaticamente burro. Há uma convergência real de fundo entre Sanders e Trump, expressa nessa tecla da condenação à globalização, da acusação da elite globalista e da alternativa protecionista. Bidu. Eles viram real. Desde a queda do Muro de Berlim, um setor da esquerda descreve a globalização como um estágio superior do imperialismo. Enfrenta com o nacionalismo. Sanders, no ZEUA, articula discurso similar ao de Jeremy Corbyn, o líder esquerdista do Partido Trabalhista Britânico. Na Europa continental, a elite globalista da União Europeia apareceram como alvos do bombardeio de Syriza grego, antes da chegada ao poder, e do Podemos espanhol, que agora atenua seu euroceticismo. O internacionalismo de esquerda confinou-se aos partidos social-democratas tradicionais que experimentam crise crônica. Os social-democratas são o poder desde sempre na Europa. A deriva da esquerda na direção do nacionalismo não é algo inédito. Mussolini, sempre é bom lembrar, chegou
ao porto do fascismo partindo da esquerda socialista. Hoje, porém, o antiglobalismo da esquerda não está contaminado pelo nativismo e pela xenofobia. Tem sempre algo bom na esquerda, né? Nessa diferença fundamental encontram-se as raízes do fracasso político e eleitoral dos esquerdistas. Sanders, Corbyn e companhias reúnem multidões minoritárias, pois seu nacionalismo é manco, incompleto. American First não fala só sobre economia, mas também sobre identidade, apelando com maior eficiência às angústias e medos dos órfãos da globalização. Nas horas decisivas, isso é, a eleição geral ou o plebiscito, os eleitores de Sanders são atraídos por Trump e de Corbyn pelo Brexit. Graças a Deus. Os liberais conservadores rendidos a Trump descartam suas crenças e sua herança política. Não descartam. Apenas viram real, meu amigo. Desmoralizaram-se em nome do exercício momentâneo do poder. Não é verdade. Não se fez esse discurso para chegar ao poder. Se chegou a esse poder porque se fez esse discurso. É o tempo maduro. Esse discurso foi feito em 63, né? Depois foi retomado por Ronald Reagan, aí depois perdeu-se novamente. Então a gente tem que entender que esse discurso existe desde sempre. Só que agora o eleitorado percebeu que ele é o discurso que pode enfrentar o que está acontecendo. Nos fins por vias distintas, uns e outros contribuem para o avanço do ultranacionalismo claramente expresso no trumpismo. Não é correto dizer que o Trump é ultranacionalista. Não é correto. Está errado. É a mesma coisa que ele é populista. Está errado. Não temos, dizer que ele é antiliberal também está errado. Não cola. Não cola. O Trump é porta-voz de um grupo de eleitores e de militantes que querem que seu país de volta, querem seus bons costumes de volta. Só isso que eles querem. Querem a realidade e a normalidade de volta. Essas etiquetas não colam. Né? Aí ele vem aqui exaltar o artigo do Vargas Llosa que eu comentei anteriormente no vídeo para vocês. Mário Vargas Llosa constatou que o nacionalismo populista, nas suas versões direita e esquerda, emerge como principal desafio à democracia e à economia de mercado. No editorial sobre a próxima eleição presidencial francesa, a revista The Economist registra que, globalmente, a antiga cisão entre esquerda e direita torna-se menos importante que uma nova, entre abertura e fechamento. Também aqui isso é tudo menos verdade. Então, é difícil de analisar coisas que são mal escritas, né? Então, uso as palavras inadequadas. O Vargas Llosa, a gente viu meter o pé pelas mãos, comparou Evo Morales com Trump, mas, meu Deus do céu, o que tem a ver Evo Morales, um comunista, traficante de drogas, patrocinador de Farc, com o Donald Trump, meu Deus do céu? Nada, absolutamente nada. Mas, para esses caras, tem um paralelo. De fato, na França, a disputa entre Emmanuel Macron e o candidato independente centro-esquerda, e a ultradireitista Marine Le Pen, que conta com a simpatia de Putin e Trump, condensa o conflito entre internacionalistas e nacionalistas. O mundo deles entra em colapso. O mundo deles entra em colapso. O nosso está sendo construído. Fecha. A proclamação triunfal não é de Lenin, mas de Floripe Philippot, o estrategista da campanha do Le Pen. Então, o artigo do Demetrio é um samba de crioulo doido, né? Como se diz. É uma barafunda, é uma confusão. Liberal é conservador, conservador é liberal, esquerdista é direitista, direitista é esquerdista. Não explica nada, isso mostra só a confusão mental que ele está metido. Na verdade, não é bem uma confusão mental, é uma confusão de nomes. Os globalistas, esses caras dos liberais abstratos, vamos chamar assim, eles tropeçaram numa realidade política que eles não contavam. E eles não têm nem palavras, nem instrumentos para tentar descrever o real. Aí fica nessa barafunda de palavrório inócuo. É liberal ou é conservador, seu Demetrio Maioli? Se você responder adequadamente isso aí, meu amigo, você ganha 10 com louvor. Gente, esse pessoal está muito confuso. Estão na defensiva. O Trump ganhou, a coisa vai mudar na Europa muito rapidamente e entre nós também. Eles já estão em guerra, a esquerda já está em guerra aqui contra Bolsonaro,
contra qualquer coisa que cheire a trumpismo por aqui. Não adianta. Não adianta, porque não é uma mera questão de nomes. O Bolsonaro, vamos supor que ele fique inelegível, vai vir alguém no lugar dele com a mesma plataforma se quiser ganhar a eleição. Nas últimas eleições, a gente tem visto aí as abstenções crescentes. Eu conheço muita gente que se abstém de votar porque não se sente representado por um Aécio Neves, por um Serra, por um Alckmin, porque essa gente é tudo comuna, sabe? É tudo globalista, sabe? É tudo farinha no mesmo saco, é a mesma coisa do PT, só muda o grau de estridência do discurso, mais nada. Querem o mesmo. Então não adianta para certas pessoas que estão de olhos abertos pedir voto para essa gente, não adianta. Não adianta. E o Fernando Henrique, como é um bom comuna também, já disse que não adianta fazer discurso conservador dentro do PSDB, que ele não vai permitir. O chefe falou. Serra tentou conquistar os votos conservadores. Tomou um pito dele e calou a boca. Não conseguiu. Perdeu a eleição. Então, essa taxa de abstenção na eleição é basicamente a gente que sabe que as eleições têm sido um engodo entre nós. Isso o Demetrio não analisa, né? Quem analisa essa taxa de abstenção? Por que as pessoas preferem ir à praia do que a votar? Porque os candidatos não lhe representam. Mas agora a coisa mudou. Agora ficou socialmente, vamos dizer assim, desejável ser de direita. Passou a ser... Antes era palavrão. Antes era coisa abominável. Agora é a ponte dourada para o poder. Quem quiser o poder no mundo e também no Brasil vai ter que se render ao conservadorismo. Minha gente, Demetrio não é bobo, não. Ele também não é confuso. A linguagem dele é confusa e o tema que ele propôs para si, ele ainda não tem os instrumentos adequados, nem de linguagem, para enfrentá-la. Mas ele está sempre imbuído da má-fé esquerdista. É o espelho dos analistas políticos no Brasil.